Bom, pessoal, bom dia. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de fazer uma exposição bíblica e um treinamento local da ABU de São Carlos. E treinamentos locais têm um lugar especial no meu coração, gente. Foi através de um treinamento local que eu tive certeza que eu queria participar do grupo de ABU em São Carlos. Lá quando eu cheguei, na cidade em 2015. Hoje em dia a gente faz isso, né? Mas foi logo ali, gente. Calma. Vocês vão ver que o tempo passa muito rápido. O primeiro, eu já conhecia a ABU, né? Alguns primos meus já tinham participado. E o primeiro evento que eu participei da ABU foi o TL. E nesse TL de 2015, eu fui muito abençoado através das oficinas. E eu vi que, poxa, quero fazer parte desse grupo, quero servir com eles. E então o TL, treinamentos locais, sempre tiveram um lugar muito especial no meu coração. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, não ao vivo, né, mas gravando, então a gente fala como se estivesse ao vivo, né? E fiquei muito feliz pelo convite. É, Tem uma dor aí no coração de saber que já sou Dino, mas faz parte. E, pessoal, a ABU foi uma bênção de Deus na minha vida. Foi um lugar assim de muito aprendizado, muitos desafios, mas com certeza assim é uma das minhas melhores lembranças do meu tempo em São Carlos. Por que eu falo tempo em São Carlos, pessoal? Porque agora eu me mudei de São Carlos. Atualmente eu estou morando em Guarulhos. Agora, de fato, eu estou entrando assim, em uma fase que eu estou me desvinculando um pouco da universidade e o coração sente muita saudade de, de todos vocês da ABU, alguns aí talvez eu não conheça, né, mas aqueles que eu conheço. O que eu mais sinto saudade de São Carlos é o contexto de igreja local e ABU. E o que me resta agora é olhar algumas fotos. Esses dias até uma Dina, né, uma moça que participou da ABU de São Carlos, a Verdade, muitos de vocês já devem ter pelo menos ouvido falar dela. Ela compartilhou uma série de fotos dessa faixa de 2015 a 2017. E, poxa, nossa, que saudade olhar aquele monte de foto, que nostalgia boa. De fato, o grupo da ABU assim, foi uma benção na minha vida. E eu queria começar na exposição, gente, contando uma experiência recente do nosso grupo, que eu pude participar também, muitos de vocês devem ter participado também, que foi o CR de 2019. Para quem está chegando na bio agora, vocês vão descobrir que são muitas siglas. Tem muita sigla, mas calma, calma, calma. Com o tempo vai se adaptando. CR, para quem não conhece, é o Conselho Regional da ABU de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tem esse conselho onde são tomadas decisões administrativas a respeito do movimento aqui na nossa região e as decisões sempre são tomadas com o protagonismo dos próprios estudantes, né? Esse é um dos lemas da ABU. E em 2019, o CR do primeiro bimestre foi em São Carlos. E assim, foi uma baita experiência. Eu lembro que quando nós, enquanto grupo, decidimos fazer esse CR, eu participava da diretoria e eu confesso que eu não queria fazer assim o CR. Eu estava muito preocupado porque eu achei assim, ó, gente, será que compensa a gente ter esse trabalho todo? Será que a gente vai dar conta? O grupo estava em fase de mudança, mas através da vida de um abeuense, o Marcos, o Marquinhos, né, como todo mundo conhece, ele incentivou bastante o grupo na reunião e a gente acabou decidindo fazer esse CR e deu certo, né, do grupo fazer ele. Só que assim, pessoal, quando foi chegando perto, deu bastante trabalho, né? Para quem participou aí da organização e lembra, organizar um evento para 150 pessoas de 2 dias dá um trabalhinho bom. É bastante desgastante, né? Consome muito. Logo antes você fica, às vezes, bastante
estressado, você vê coisas não dando certo. Mas, gente, que experiência foi esse CR? Eu acho assim que eu falo pela maioria das pessoas, dos abeuenses de São Carlos que participaram, é que a gente saiu dele assim com o coração muito alegre. Foi muito bom. Foi um evento assim que fez muito bem para a gente, para quem participou, para nós da organização, fez muito bem para o nosso grupo. E por que eu estou falando isso? Porque depois o CR ele começou sexta-noite e foi até domingo no almoço. Quando chegou ali umas 4 horas do domingo, quando a gente já tinha encerrado de vez o evento, já desmontado tudo que tinha sido montado, já tinha deixado o lugar que a gente tinha ficado, enfim, tinha de fato acabado. Nossa, todo mundo estava morto, todo mundo estava muito cansado, mas todo mundo estava muito feliz. E era uma felicidade tão legal que todo o trabalho, todo o estresse era quase que não fosse relevante, sabe? A gente estava cansado, mas a gente estava bastante feliz. E se o pessoal perguntar, vocês querem fazer no próximo semestre? Muito provavelmente a gente falaria sim, porque realmente foi um negócio muito legal. Nosso coração estava muito alegre. E nenhum desgaste anterior se comparava àquela alegria. Só que no momento que a gente estava organizando as coisas, como a gente sempre organiza, né? O nosso foco estava nas dificuldades, né? A gente não estava ainda sentindo aquela alegria do final, que tinha dado tudo certo, que tinha sido uma bênção. Então, antes assim do evento mesmo, talvez o que se passava no nosso coração era: nossa, por quê? Por que a gente foi inventar isso de fazer o CR aqui, né? Por que a gente inventou essa moda e tudo mais? E a gente tava olhando ali para aquela nossa perspectiva, né? Mas depois, quando tudo passou, a gente viu que aquilo era muito momentâneo e muito pequeno diante da bênção que tinha sido aquele evento para a nossa vida. E e eu fico pensando, gente, imagina se Deus nos permite ter esse tipo de gratidão e alegria que muitas vezes supera estresses e dificuldades anteriores, imagina como que vai ser no céu, onde todas as nossas dificuldades e estresses anteriores vão ser superados infinitamente, onde a gente vai ter alegria plena durante toda a eternidade e a gente vai estar com o nosso Senhor. Se Deus nos permite ter experiências que nem o CR, imagina como que vai ser no céu. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas. Hoje a nossa exposição é em 2 Coríntios 4. Então, se os irmãos puderem já abrir aí comigo, 2 Coríntios 4, tudo bem? E se eu fosse resumir a exposição de hoje, fazer uma frase resumo aí para os preparadores de GBI de plantão, eu falaria a seguinte frase resumo: olhe para a janela da esperança e não seja o protagonista da sua vida. De novo, olhe para a janela da esperança e não seja o protagonista da sua vida. Vamos ler o texto? Pessoal, eu vou ler o texto na versão NVT, mas durante a exposição, em alguns momentos, eu vou também para a versão revista e atualizada. Por quê? Porque eu não tenho uma Bíblia física na versão NVT, eu só tenho Bíblias na versão revista atualizada, a famosa RA, né? A NVT eu só tenho aqui no celular, então às vezes para facilitar a questão de leitura, eu vou ler na RA, tá? Mas dá para acompanhar de maneira tranquila. A NVT é uma versão, acho que de mais fácil entendimento. Então, abram aí comigo, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 1. A gente vai ler o capítulo todo, tá? Diz assim: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu,
é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre, desculpa. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Pessoal, vamos fazer uma oração breve? Senhor Deus, obrigado por esse tempo que temos de refletir sobre a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela sempre é viva e eficaz e ela é maravilhosa, Deus. Peço que o Senhor nos ajude a entendermos ela de uma maneira clara e reagirmos a ela da maneira correta. Em nome do Senhor Jesus, amém. Joia. Pessoal, a primeira coisa que, desculpem, tá, a voz, não sei se todos sabem, mas recentemente eu comecei a lecionar no ensino médio e a voz está um pouquinho desgastada, tá bom, gente? Então, perdão aí se em algum momento ela falhar, se der esses trancos assim, né, na voz. Pessoal, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o contexto dessa carta de 2 Coríntios. Bom, a igreja em Corinto, pessoal, era uma igreja muito querida por Paulo. Eu arrisco dizer que era até a igreja mais querida por ele. Por quê? É a igreja na qual Paulo passou mais tempo presencialmente. Quando Paulo plantou essa igreja na cidade de Corinto, que era uma cidade cosmopolita, que era uma cidade portuária, tinha várias pessoas e tinha muitos habitantes, tinha diferentes culturas ali concentradas em um mesmo lugar, tinha também templos pagãos, tinha o templo de Afrodite, tudo mais, era uma cidade estratégica, né, para o ministério de Paulo. Paulo planta aquela igreja e passa lá 1 ano e meio, 1 ano e meio. Depois, quando ele continua suas viagens missionárias, ele escreve uma carta para aquela igreja, que é a famosa primeira carta aos Coríntios, onde Paulo tem que lidar com muitas coisas difíceis, tratar muitos problemas daquela igreja. Então, assim, era uma igreja que Paulo tinha certa proximidade e, ao mesmo tempo, estava dando muito trabalho para ele. Sabe aquela história que
o filho que dá mais trabalho é aquele que parece que a mãe cria mais carinho. Lógico assim, que a gente sabe que isso é uma extrapolação da realidade, né, pessoal? Mas era mais ou menos assim o caso. Bom, Paulo, depois dele escrever essa carta de 1 Coríntios, ele faz uma segunda visita para aquela igreja, só que nessa própria carta de 2 Coríntios, ele fala que aquela visita foi feita em tristeza. A gente não sabe muitos detalhes do porquê foi uma visita em tristeza, mas com certeza foi algo que, sim, não foi legal. Paulo saiu de lá triste. Muito provavelmente o que estava acontecendo, pelo teor da carta de 2 Coríntios, certo? É que alguns crentes daquela cidade estavam se opondo a Paulo, estavam ofendendo a sua autoridade, estavam questionando o seu ministério. E Paulo fala que depois dessa visita ele escreve uma carta bastante severa para aquela igreja, mas nós não temos acesso a essa carta. Depois, um companheiro de Paulo, Tito, ele visita a igreja de Corinto, depois dessa carta severa, e ele vê que aquela igreja tinha demonstrado arrependimento. Ainda havia aqueles que questionavam o ministério de Paulo, se opunham a ele, mas, no geral, aquela igreja tinha demonstrado arrependimento. E quando Tito volta e conta isso para Paulo, Paulo fica muito feliz. E é um contexto onde ele escreve essa segunda carta aos Coríntios. E essa carta, essa segunda carta, é uma carta muito pessoal para Paulo. De todas as cartas que Paulo escreveu no Novo Testamento, é a carta que Paulo mais abre o seu coração, fala sobre o seu ministério, sobre as dores, fala sobre como ele amava aqueles crentes. Então é uma carta com um teor muito pessoal, certo? E uma das principais características dessa carta é que nela Paulo vai, de certa forma, defender seu ministério. E ao defender o seu ministério, ele não está apenas falando sobre si e seus companheiros, mas automaticamente ele vai estar falando sobre o próprio evangelho. Porque ele vai mostrar que aquele ministério dele deveria ser valorizado. Não só valorizado, como replicado. O exemplo dele deveria ser seguido. Tudo aquilo que eles faziam, tudo aquilo pelo qual eles se esforçavam, já tinham demonstrado para aquela igreja, tinha que ser entendido como se fosse um holofote para o que Deus quer para a vida dos crentes, certo? E daquilo que é o próprio evangelho, da natureza do próprio evangelho. É uma carta de amor de Paulo por aqueles crentes, e principalmente uma carta de amor de Paulo por Jesus e a obra de Jesus. Porque eram essas duas coisas, o amor a Jesus, o amor àqueles crentes, que é uma consequência do amor a Jesus, que fazia Paulo se esforçar tanto pela vida deles. Certo? Bom, eu queria comentar mais uma coisinha sobre o contexto, antes aqui da gente caminhar para o nosso texto. Logo no capítulo 3 dessa carta, pessoal, o que Paulo vai expor para aqueles crentes é a respeito da excelência da mensagem da graça e da presença do Espírito Santo na vida dos cristãos. Paulo vai falar no capítulo 3 que onde há o Espírito Santo, ali há vida. E a presença do Espírito Santo não é obra de homens, simplesmente. Não acontece pela força dos homens, não acontece pelo merecimento dos homens, mas é através de Jesus Cristo, através da obra de Jesus Cristo, através de você se arrepender e conhecer que Jesus é o seu Senhor. Paulo vai falar no capítulo 3 que a obra do Espírito Santo é trazer liberdade para que todos os crentes que recebem esse Espírito Santo entendam as verdades de Deus. Paulo faz um contraste com a época de Moisés. Ele fala assim, ó, na época de Moisés as coisas estavam encobertas. Por quê? Naquela época tinha um homem que era o representante do povo, que era o próprio Moisés, e Deus falava com ele e Moisés falava com o povo. O povo não tinha um acesso direto a Deus. Mas agora não, agora nós temos o próprio Deus em nós, que é o Espírito Santo, que tira o véu sobre os nossos olhos para que a gente entenda as verdades de Deus. Não precisa mais de um Moisés, porque o verdadeiro Moisés já veio, que é Jesus Cristo. Então a obra do Espírito Santo traz liberdade para entendermos as verdades de Deus. E não só isso, como
o Espírito Santo, pouco a pouco, vai nos transformando à imagem de Deus. Certo? Bom, pessoal, gravem esse contexto geral da carta e esse contexto aí do capítulo 3. Vamos para o início do capítulo 4, dos versículos 1 a 6. Olha o que Paulo fala no versículo 1. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Que sistema é esse, pessoal? É a aliança, é o relacionamento das pessoas com Deus através do Espírito Santo. Paulo, aqui, ele, nesse primeiro versículo, ele está se apresentando como um servo da aliança mediada pelo Espírito Santo. Algo que foi dado a ele pela própria misericórdia de Deus. E ele continua. Dado isso, dado que a nós foi dado pela misericórdia esse ministério de anunciarmos essa obra, onde agora as coisas não estão encobertas para os homens, mas para todo aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, ele pode entender as verdades de Deus. Diante disso, nós não desistimos, nós não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que Paulo está falando aqui, pessoal? Ele basicamente está falando o seguinte, ó, gente, eu não estou interessado em enganar vocês. Eu não estou interessado em distorcer a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a própria mensagem do Evangelho, ela não está ali para exaltar um homem. Ela não está ali para levantar um novo Moisés. Não, ela está ali porque o verdadeiro Moisés e o único Moisés, de uma vez por todas, já foi levantado, que é Jesus Cristo. Certo? Então, se eu sou fiel à mensagem dessa nova aliança, que é mediada pelo Espírito Santo, certo? Eu não vou estar interessado em enganar e distorcer a palavra para vocês. E por que Paulo está falando isso? Gente, porque ele está aqui defendendo o seu ministério de possíveis opositores, pessoas que o criticavam, pessoas que estavam se opondo a ele, certo? Tudo bem que aqui isso já tinha sido um pouco contido com relação àquela visita da carta severa. Mas ainda existia. Paulo aqui ainda está abrindo seu coração para mostrar, ó, gente, ó, nós temos esse ministério, e nós aqui não somos charlatões tentando conquistar as coisas para o nosso benefício próprio. Nós estamos aqui servindo essa mensagem do Evangelho. E para defender isso, ele explica o que é o próprio Evangelho. Certo? Paulo ele não está interessado em enganar as pessoas. Pelo contrário, ele expõe as verdades. Aí ele continua falando nos versos seguintes, especialmente no verso 3, que se algo não está revelado para certas pessoas, não é por culpa deles, mas é por culpa deste tal Deus deste século. Então tem algo a mais aí. Esse Deus deste século muito provavelmente é o próprio Satanás. Tem algo a mais aí que oculta a verdade para as pessoas. Mas não é o próprio Paulo que está ocultando a verdade para as pessoas. Pelo contrário, Paulo quer que as pessoas conheçam a verdade. Certo? Por que isso, gente? Se vocês olharem os versos 4, de 4 a 6, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver as coisas ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Olha aqui, ele está falando, ó, nós não estamos proclamando que nós somos senhores, nós somos os maiorais. Não, a gente proclama que Jesus é o maioral, que nós somos servos de vocês. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O evangelho não é sobre Paulo e seus parceiros, seus companheiros, mas é sobre a glória de Cristo. Paulo não está ali no seu ministério para ser servido, mas para ser um servo, sendo que um dia o próprio Jesus iluminou o coração dele, assim como iluminou o coração daqueles outros crentes. Pessoal, Paulo aqui está fazendo uma defesa do seu ministério. De que forma ele faz essa defesa nesses versículos de 1 a 6? Ele fala o seguinte, o próprio evangelho não dá base para que ministros do evangelho hajam em benefício próprio,
Porque se a gente pega o contexto do capítulo 3, a gente aprendeu que o evangelho é uma mensagem que fala, ó, se você tem o Espírito Santo, você pode conhecer as verdades de Deus. Então o evangelho não está ali para exaltar um novo Moisés. Paulo não está ali para ser um novo Moisés. Não, ele está ali para ser um servo de Jesus Cristo e das pessoas. O evangelho não é sobre a glória de pessoas, mas é sobre a glória de Cristo. O verdadeiro evangelho não dá margem para que seus ministros hajam em benefício próprio. É isso que Paulo está falando. E automaticamente ele fala, ó, nós queremos ser fiéis a esse evangelho. Então nós não agimos aqui em nosso benefício próprio, mas para a glória de Cristo. Bom, Paulo continua, pessoal, dos versos 7 a 15, falando o seguinte: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Qual o grande tesouro? O grande tesouro do Evangelho. Repare como as coisas se conectam, pessoal. Por que Paulo agora puxou essa história de serem vasos de barro? Porque ele não é um vaso forte. Porque a mensagem, o ministério dele não é sobre apresentar o vaso forte que Paulo é. Não. Porque ele e os seus companheiros são vasos frágeis que guardam esse grande tesouro que é o Evangelho. Certo? O Evangelho é como se fosse um tesouro para nós em vasos frágeis que abrigam esse tesouro. Bom, por que isso acontece? Para ficar evidente que esse grande poder vem de Deus e não daqueles homens. Pessoal, se a gente continua lendo aí nos versos 8 e 9, a gente aprende que a obra de Paulo não é sobre se ele teria sucesso ou não, se as coisas seriam fáceis, ou se ele aproveitaria tudo em seu benefício próprio. Não. Pelo contrário, ele fala que a morte do corpo físico dele estava gerando vida em Jesus Cristo para ele. Tudo aquilo era sobre Deus ser exaltado. Logo, se Paulo tinha aflições, se em algum momento ele era esmagado, se em algum momento ele ficava perplexo, essas coisas não eram motivos para ele perder a esperança. Ele fala, né? Mesmo tendo aflições, ele não era esmagado. Ou seja, mesmo tendo aflições, ele não era destruído por completo. Mesmo ficando perplexo, isso não era motivo para o seu desespero. Ou seja, não era motivo para ele perder a esperança. Mesmo sendo perseguido, ele não era abandonado. Mesmo derrubado, ele nunca seria destruído. O foco não está neles próprios, enquanto homens, mas como todo esse processo os tira da posição de protagonistas. E esse processo produz vida em Paulo e seus companheiros. E qual vida? A vida de Jesus, como a gente vê nos versículos 10 a 14. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. A fé gera um tipo de ação. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Todas aquelas aflições, todas aquelas dificuldades existiam para que a vida de Jesus fosse produzida neles. E eles tinham a esperança que um dia eles seriam ressuscitados com esse Jesus. Pessoal, olhem o versículo 15, que bonito. Que bonito. Olhem o versículo 15, que bonito. Tudo isso que eles passavam, tudo isso que eles viviam, era para quê? Olha só o que fala no versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, daqueles crentes aos quais Paulo era um servo e não agia apenas em benefício próprio, para o seu próprio louvor, mas para o louvor de Cristo. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças
e Deus receberá cada vez mais glória. Pessoal, qual que era o grande propósito de tudo aquilo? Era que pessoas fossem mais gratas a Deus. Todo o sofrimento de Paulo, toda essa história, toda essa questão de tesouros, do evangelho ser um tesouro em vasos frágeis de barro, é para que as pessoas estivessem satisfeitas em Deus, estivessem gratas. Você já parou para pensar nessa perspectiva? Que pregação do evangelho, o seu discipulado com pessoas, é fazer com que essas pessoas tenham um coração mais grato a Deus? Você já parou para pensar, ó, quando eu for pregar o evangelho, o meu alvo é que aquela pessoa tenha um coração mais grato a Deus. Quando eu vou discipular alguém, o meu alvo é que aquela pessoa tenha um coração mais grato a Deus. Interessante pensar nessa perspectiva, né? O que a gente aprende nesse trecho dos versos 7 a 15? Os sofrimentos pelo evangelho produzem vida. Nós, por nós mesmos, somos vasos frágeis. Tudo isso acontece assim para que mais pessoas sejam gratas a Deus. Porque quando elas olham essa maravilhosa mensagem, esse grande tesouro, certo? Pela própria natureza de quem está falando, né, e da mensagem, o foco não fica na pessoa, mas o foco sempre vai para a graça de Deus. O fruto do verdadeiro evangelho são corações gratos. São corações gratos. Muito legal pensar nessa perspectiva. Eu nunca tinha reparado com atenção nesse versículo 15, foi bastante especial para mim. Diante disso, Paulo continua nos versículos 16 a 18, falando: por isso, nunca desistimos. Por que ele nunca desiste? Porque tudo aquilo que ele vive não é sobre ele. E porque ele tem esperança de que um dia ele vai ressuscitar com Jesus Cristo. Ele falou isso logo há pouco. Tudo aquilo que Paulo fazia faz parte de uma causa maior. E um dia ele vai ressuscitar com Cristo. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Pessoal, um detalhe. Que tipo de aflição aqui produz essa glória que pesa mais do que qualquer tipo de angústia? É qualquer aflição? Muitas vezes a gente lê esse texto e aplica para qualquer aflição da vida, qualquer dificuldade. Mas não é esse o contexto aqui. Que aflição que é aqui? A aflição que é oriunda de uma vida dedicada à pregação do Evangelho, de uma vida dedicada ao reino. A gente sabe que Deus é misericordioso em cada aflição nossa, tá? E a gente encontra vários outros versículos a respeito disso. Mas quando a gente lê esse texto, não é qualquer aflição da nossa vida, ou qualquer dificuldade, seja por nossa culpa ou culpa de outras pessoas, ou do contexto, enfim. A gente sabe que a gente vive um mundo atingido pelo pecado, não é qualquer aflição que produz uma glória que pesa mais que qualquer outra coisa. É quando eu tenho dificuldades e aflições oriundas de uma vida dedicada ao reino. E o que é essa glória, pessoal? Glória nada mais é do que uma vida abundante. Ter uma vida gloriosa é ter uma vida abundante diante de Deus. O que Paulo está falando aqui? Paulo aqui está falando do exemplo maior daquilo que a gente viveu no CR enquanto grupo em 2019. Todas aquelas dificuldades, o estresse da preparação não se comparava com a alegria depois daquilo. E se a gente sente um pouquinho daquilo e vê tanto que é bom, imagina nesse caso. Qual que é o incentivo aqui? Viva uma vida dedicada ao reino de Deus, pessoal. Você vai enfrentar dificuldades, vai. Para quem está chegando agora, você muitas vezes vai enfrentar dificuldade de conciliar, por exemplo, uma vida de igreja, às vezes uma vida de discipulado, às vezes conversar com alguém que está precisando, com as demandas da faculdade. Muitas vezes isso demanda tempo, sim, você pode ficar mais cansado. A gente não nega que o corpo físico fica cansado, mas enquanto o exterior é deteriorado, o interior vai se renovando. Então, pessoal,
na sua vida, seja no local onde você estiver. Pergunte para si mesmo, como eu posso fazer com que mais pessoas tenham um coração grato a Deus? Invista nisso. Isso vai demandar tempo, isso vai demandar energia, vai demandar esforço, isso vai demandar escolhas, estabelecimento de prioridades. Mas é a vida que realmente vale a pena e que pode ser aplicada esse versículo. Uma glória, uma vida abundante, superior a qualquer outra coisa, qualquer outra angústia. É isso que é prometido para aqueles que se dedicam ao reino de Deus. Por isso, Paulo termina o texto com um versículo que sempre foi muito importante para mim, principalmente lá na época que eu estava prestando vestibular, pessoal. E para mim foi muito nostálgico ler ele, preparar aqui essa exposição, porque eu lembrei lá do Pedro de 2014, né? Muitas vezes a gente tem disso, né? A gente vai lembrando das fases da vida. E com isso a gente vai aprendendo que a vida é um processo. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Deixa eu contar uma alegoria para vocês. Certa vez tinha uma garotinha, ela estava triste porque seu gatinho tinha acabado de morrer. E ela estava olhando pela janela, triste, olhava a rua triste. Certa vez, o avô dela chegou perto, chamou a netinha e levou para outra janela. Aquela outra janela dava para uma flor que aquela netinha tinha plantado certa hora. E ela já havia brotado. Quando a netinha olhou aquela flor, ela ficou melhor, ficou mais feliz, ela estava muito triste. Aquilo ajudou ela a ficar melhor. Aí o avô diz para ela: muitas vezes você tem que aprender a olhar as coisas pela janela certa. Pessoal, quando a gente olha pela janela aqui das nossas casas, a gente vê um mundo em colapso. Muito difícil, muito difícil. Essas últimas semanas, eu tenho escutado sobre pessoas da minha idade morrendo, tanto pelo Covid quanto de acidente, pessoas aqui da minha nova realidade em Guarulhos. A gente vê enfim, o caos político, a gente vê o caos na educação, por diversas razões, a gente vê o caos na nossa própria vida, no nosso próprio coração. A gente olha assim para a janela da nossa casa, a gente vê esse caos. Pessoal, mas a gente precisa aprender a olhar para a janela da fé, onde a gente olha aquilo que não se vê, pois aquilo que não se vê não se perde. A gente precisa aprender a olhar para essa janela. Só que como que a gente vai olhar para essa janela? Quando a gente vive uma vida se lembrando que existe um reino. Mesmo que a nossa cidade e o nosso mundo esteja pegando fogo, o nosso reino verdadeiro e final não está, gente. Então, andem de maneira metafórica com uma foto do reino de Deus no bolso de vocês. Encarem os desafios da vida olhando para essa foto. Só que você olha com os seus olhos físicos? Não, você olha com os olhos do coração, olhos de fé. Confiando que um dia, se você tem o Espírito Santo que tira o véu do seu rosto para que você entenda as verdades de Deus, um dia você vai ressuscitar com Cristo. Entendendo que se você tem se dedicado a que mais pessoas sejam gratas a Deus, isso tá gerando uma vida super abundante, superior a qualquer dificuldade e aflição que você possa passar agora. Um dia nós teremos a alegria do pós-CF de maneira... CF não, CR, desculpa. CF também é válido, CF fica para outra história. Do pós-CR de uma maneira plena e perfeita. De uma maneira plena e perfeita. Pessoal, deixa eu voltar na frase resumo. Olhe para a janela da esperança e não seja o protagonista da sua vida. Deixe que Cristo seja o protagonista. Pense como você pode fazer com que as pessoas ao seu redor sejam mais gratas a Deus.
e alimente essa esperança no seu coração, olhando para a foto do seu reino, através dos olhos da fé. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra que nos lembra da sua maravilhosa graça e maravilhosa ação, Senhor, ao deixar claro pela mensagem do Evangelho e natureza das coisas que nós somos frágeis, que o Evangelho não é sobre pessoas, exaltação de pessoas, sobre o nosso bem-estar, mas é tudo sobre Cristo. E que diante de Ti, Senhor, e contigo, nós podemos ter um coração grato, um coração que olha para a janela aqui da nossa casa, vê coisas difíceis, complicadas, mas também ao mesmo tempo olha para a janela que aponta para o Teu reino e prosseguimos firmes, ó Deus. Nos ajuda a sermos cidadãos do reino, que não querem ser os protagonistas da nossa história. Senhor Deus, nos ajude nessa empreitada, nos ajude nesse contexto de universidade, para a Tua glória. Que o Senhor possa também abençoar o restante desse treinamento local. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso, gente. Querendo conversar um pouco mais sobre o texto, estou à disposição e Deus abençoe o nosso treinamento. Nós queremos ouvir Tua voz, Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor.